Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, 522 anos. Seja muito bem-vindo, agora são 8 horas e 31 minutos. Nessa edição você confere, presidente Bolsonaro decide perdoar a pena do STF ao deputado Daniel Silveira. Falamos também sobre a chuva forte que voltou a provocar estragos na Bahia. Sobe para 3 o número de vítimas da explosão de um prédio no Espírito Santo. E a gente traz também atualizações sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 58 dias. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, por meio de uma live, que assinou um decreto perdoando o deputado Daniel Silveira da pena de quase 9 anos, dada pelo Supremo Tribunal Federal pelos ataques à democracia. O STF informou que precisa analisar o perdão presidencial. O presidente disse que começou a trabalhar na elaboração do documento. Na prática, o indulto perdoa os crimes cometidos pelo parlamentar e deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro fez o anúncio em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal. O trecho diz que a graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, sendo concedida pelo presidente da República espontaneamente. Desde manhã, o dia foi agitado em Brasília. Diversos nomes dos 3 poderes repercutiram a decisão da condenação de Daniel Silveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu na Corte o direito do Congresso dar a palavra final em casos de cassação. Em recurso apresentado em outra ação, Lira disse que as casas do Congresso Nacional devem decidir pela perda do mandato eletivo nas condenações penais transitadas em julgado. O Supremo Tribunal Federal entende que a perda do mandato só acontece com o esgotamento do processo, ou seja, quando não existe mais a possibilidade de recursos. Mas como no passado já aconteceram decisões diferentes, existe a possibilidade do tema ser colocado novamente em discussão. Um novo pedido ao Supremo para que a questão de quem deve decidir sobre a perda de mandato seja analisada foi apresentado na Câmara dos Deputados. Os advogados da Câmara argumentam que desejam abordar a questão de forma ampla para todos os casos. A bancada da Bíblia já deixou clara sua posição de incentivar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a ignorar a condenação do STF. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante, deputado do Partido Liberal pelo Estado do Rio de Janeiro, publicou em suas redes sociais uma mensagem de parabéns ao ministro Cássio Nunes Marques. Parabéns ao ministro Cássio Nunes pelo voto lúcido e democrático no julgamento do deputado Daniel Silveira. Nunes Marques foi o único entre os 11 ministros a votar pela absolvição do deputado. Outros apoiadores do governo também repudiaram com veemência a decisão do STF. Marco Feliciano, deputado do Partido Liberal por São Paulo, usou o Twitter para se pronunciar. Sugeria ao presidente da Frente Evangélica, deputado Sóstenes, e aos demais membros que nós, como Frente Partidária Evangélica,
não votemos nada na Câmara enquanto o presidente Arthur Lira, por quem temos profundo respeito, não pautar a sustação do processo do deputado Daniel Silveira. Feliciano também defendeu Silveira em uma sessão na Câmara. Neste momento, saber que Daniel Silveira está sendo julgado por um outro poder que não seja essa casa, me causa profundo espanto e, por que não dizer, medo. Quando uma injustiça é praticada contra um parlamentar, é todo o parlamento que está sendo injustiçado. Então eu gostaria muito hoje de pedir que todo o Brasil que assiste a TV Câmara estivesse em orações para que a justiça de fato seja feita. E se a justiça lá não for feita, que haja pelo menos um dos juízes que possa manter o equilíbrio. A liberdade nossa custa muito caro, custou caro e ela não pode jamais ser deixada para trás. Daniel Silveira é um dos nossos. Nós não abandonamos soldados. Muito obrigado, senhor presidente. Já o pastor Silas Malafaia postou um vídeo em seu canal no YouTube com duras críticas ao ministro André Mendonça e parabenizou Cássio Nunes Marques. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes, terrivelmente você me representa. Após a péssima repercussão do seu voto pela condenação de Daniel Silveira, o ministro André Mendonça usou as redes sociais para se defender. Abre aspas. Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. Como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Fecha aspas. A deputada Carla Zambelli, do PL paulista, aliada do presidente Bolsonaro, apresentará um projeto de lei baseado na lei de anistia, que concedeu perdão aos perseguidos políticos pela ditadura militar e foi considerado um dos passos para a redemocratização do país, para absolver Daniel Silveira em todos os crimes atribuídos a ele. A parlamentar disse que outros deputados do PL também assinarão a autoria da proposta e que considera o julgamento do deputado um dos maiores absurdos da história jurídica do país. E mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre as contas de luz que vão ficar mais caras novamente. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um aumento das tarifas que devem variar de 7% a 24% nas contas de luz de clientes residenciais das distribuidoras de energia. Os reajustes tarifários anuais repassam ao consumidor a alta dos preços das empresas distribuidoras de energia. Segundo a ANEEL, o principal motivo é a alta da inflação. E a chuva que atingiu Salvador, na Bahia, alagou ruas em vários pontos da cidade. Um rio transbordou e a água invadiu casas e o comércio. A chuva que cai em Salvador já causou grandes alagamentos e deslizamentos de terra. O Parque São Cristóvão foi um dos locais atingidos. Em algumas ruas, o nível da água chegou a quase 1 metro. A população do bairro informou que o local tem problemas de drenagem e toda vez que chove, alaga. Além disso, um pequeno rio corta o bairro e sempre transborda quando há um grande volume de chuva. Várias casas ficaram alagadas e os moradores perderam seus pertences. Muitos também ficaram ilhados e usaram geladeiras e um caiaque para se locomover pelas ruas inundadas. A Defesa Civil de Salvador informou que nos últimos dias choveu quase 180 milímetros na região. Foram registradas cerca de 300 ocorrências relacionadas às chuvas desde o último sábado. As equipes do órgão foram convocadas para fazer vistorias em mais de 80 imóveis alagados, além de cerca de 50 ameaças de desabamentos e quase 60 deslizamentos de terra. Um prédio de 3 andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã de ontem. Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão no imóvel. 3 pessoas morreram e uma jovem foi socorrida com vida. De acordo com relatos de vizinhos, 5 pessoas estavam no prédio na hora do desabamento. Os moradores disseram que antes da explosão, logo cedo, sentiram um forte cheiro de gás.
Um vídeo de câmeras de segurança dos vizinhos do imóvel que desabou mostrou a explosão pouco antes do desmoronamento do prédio. Um morador contou à imprensa local que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. Imóveis vizinhos do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto da explosão. A primeira vítima do desabamento foi retirada dos escombros pela equipe do Corpo de Bombeiros 4 horas após toda a estrutura da residência ir abaixo. Durante o resgate, os bombeiros acionaram um apito e desligaram as máquinas para que as vítimas fossem ouvidas sem fazer muito esforço e também para que eles conseguissem localizar outras pessoas sob os escombros. Uma equipe de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo irão realizar uma vistoria técnica e fiscal no local. O corpo de um idoso de 68 anos foi retirado dos escombros na madrugada desta sexta-feira. As outras 2 vítimas do desabamento são a filha e a neta do homem. Após os corpos serem encontrados, as buscas foram encerradas. E um levantamento realizado pelo Serasa no mês de março mostrou que mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. De acordo com o órgão, o valor médio da dívida é de R$ 4.000 por CPF. O valor teve um leve aumento de 0,1% em relação a fevereiro e de pouco mais de 3% no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência durante a pandemia da Covid-19. O levantamento de março deste ano mostrou que equilibrar o orçamento doméstico está tão difícil quanto no início da disseminação do coronavírus, quando o país ficou praticamente parado por conta da necessidade de isolamento social. Pelo segundo mês seguido, o número de inadimplentes passou dos 65 milhões de pessoas. Índice só ultrapassado em abril e maio de 2020. São 65.690.000 com o nome sujo, um aumento de 0,81% em relação a fevereiro deste ano. Já a soma das dívidas chegou a 265 bilhões e 800 milhões de reais. 7 bilhões e meio de reais a mais do que o registrado no pico da pandemia e uma alta de 0,91% em comparação com o mês anterior. De acordo com a pesquisa do Serasa Experian, as mulheres representam 50,2% dos endividados e os homens 49,8%. Em relação à faixa etária, a mais presente se concentra entre os 26 e 40 anos, 35,2%. Em seguida, entre 41 e 60 anos, 49,8%. Os especialistas da área da economia aconselham que, com a Selic, taxa básica de juros, a 11,75%, os financiamentos devem ser evitados. A prioridade devem ser renegociar as dívidas e fazer mudanças no orçamento, como comprar produtos mais baratos no mercado. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que chega ao 58º dia. Durante uma entrevista, o prefeito de Mariupol explicou como tem sido a retirada de civis desde o início dos ataques e afirmou que a vida dos cidadãos que permanecem na cidade, que são cerca de 100 mil pessoas, está nas mãos de Putin. Isso porque de um total de 90 ônibus, apenas 7 conseguiram chegar na região para a retirada dos civis. A Rússia chegou a anunciar que conquistou Mariupol, considerada a cidade mais atacada desde o início do conflito e um dos maiores objetivos de Moscou. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a Rússia controla a maior parte da cidade, mas que as forças ucranianas ainda resistem por lá. Segundo o vice-comandante militar russo, em uma nova parte dessa segunda fase da operação militar, Moscou planeja tomar o controle de Donbass e do sul da Ucrânia. E mudando de assunto, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, foi extraditado para os Estados Unidos, onde será julgado por tráfico de drogas e poderá ser condenado à prisão perpétua. O avião da agência antidrogas americana partiu de uma base da Força Aérea de Honduras em Tegucigalpa. Nos Estados Unidos, ele será julgado por tráfico de drogas e poderá ser condenado à prisão perpétua. Em fevereiro, os Estados Unidos pediram a Honduras a extradição de Hernández, acusado de conspiração violenta do narcotráfico,
que teria transportado aproximadamente 500 mil quilos de cocaína através de Honduras para os Estados Unidos entre 2014 e 2022. A defesa de Hernandes recorreu sem sucesso da decisão do Tribunal de Extradição ao Supremo Tribunal e depois tentou impedi-la com um recurso também rejeitado. E você vai ver a seguir: com condições clínicas estáveis, Pelé deixa o hospital. E ainda, sonda da NASA registra imagens inéditas de um eclipse em Marte. Nós voltamos já. E seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 50 minutos no horário de Brasília. As médias de mortes e casos de Covid seguem em queda. O Brasil já soma 662.500 vítimas da doença. O país confirmou mais 92 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.506. Também foram registrados 18.660 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.330.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 101 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 42% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 13.801 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 33% em relação a 2 semanas. E agora vamos dar uma olhada na vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 426.445.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,52% dos brasileiros já tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 40,35% dos brasileiros. E mais da metade das crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizadas. E olha só, Pelé recebeu alta nesta quinta-feira após ser internado em São Paulo no início desta semana para tratar um câncer no cólon descoberto em setembro do ano passado. O ex-jogador se encontra em condições clínicas estáveis. O ex-jogador recebeu alta do hospital israelita Albert Einstein. Segundo o boletim médico, o paciente se encontra em condições clínicas boas e estáveis. Pelé, de 81 anos, precisa ir ao hospital pelo menos uma vez por mês para fazer check-ups e continuar o tratamento de quimioterapia contra o câncer, segundo sua família. A última internação do rei tinha sido em fevereiro, quando passou 2 semanas no hospital por conta de uma infecção urinária que foi constatada em uma consulta de rotina. Embora Pelé tenha permanecido ativo em suas redes sociais, ele não voltou a publicar imagens recentes suas. No entanto, após a detecção do tumor, o lendário ex-jogador brasileiro e sua família destacaram seu bom estado de saúde. E voltando aos destaques internacionais, o governo talibã ordenou a proibição no Afeganistão da rede social TikTok e de um videogame sob a acusação de perverterem a juventude. A geração está se perdendo com esses aplicativos, justificou o governo em um comunicado, acrescentando que o Ministério das Telecomunicações será responsável por colocar a proibição em vigor. Ainda conforme a nota oficial, o Ministério também quer garantir que as redes de televisão não vão transmitir conteúdo imoral, embora no momento os canais se limitem a exibir informações e programas religiosos. Desde seu retorno ao poder em agosto passado, os talibãs já proibiram músicas e séries de televisão estrangeiras ou que incluam mulheres. Pouco mais de 9 milhões de afegãos, de uma população de mais de 38 milhões de pessoas, têm acesso à internet. Desse total, em torno de 4 milhões seriam usuários de redes sociais. A mais popular no país é o Facebook. Em seu governo anterior, os talibãs proibiram a televisão, o cinema, a fotografia, a pipa e qualquer outro tipo de entretenimento considerado imoral. E você confere agora imagens espetaculares de um eclipse em Marte que foram feitas pela sonda da NASA. Vamos ver.
Estas imagens foram feitas pelo Perseverance em Marte e mostram um eclipse solar. O rover, que explora o planeta vermelho, usou seu sistema de câmeras para filmar Phobos, uma das 2 luas de Marte. Phobos, a maior lua marciana, bloqueia parcialmente o astro. O registro tem uma qualidade nunca antes vista. O rover Perseverance, veículo de exploração mais complexo enviado a Marte, completou com sucesso em fevereiro o primeiro ano de sua longa missão de buscar vestígios de vida passada no planeta vermelho. E quem não viajou nesse feriado prolongado e mora em São Paulo ou está em São Paulo, tem uma boa opção de passeio no Museu das Ilusões. Momentos de muita surpresa e descontração estão garantidos. Dinossauros saindo das paredes. E quem não gostaria de um sorvete gigante igual a esse? Será que eu estou igual o João, daquela história do João e o pé de feijão? Que acordou numa casa de gigante com móveis enormes, igual essa cadeira aqui? Pois é, acho que não. Essa cadeira, que está totalmente desmontada, faz parte das atrações do Museu das Ilusões. E esse nome não foi escolhido por acaso. O objetivo aqui é estimular a imaginação, confundir o cérebro usando a ilusão de ótica. Ficou com medo de cair nesse buraco aí? Fiquei. Parece que vai cair lá no térreo do shopping. Na foto fica bem nítido, ó, o efeito. São 12 ambientes separados que abrigam 80 peças de artistas brasileiros. O maior acervo de ilusão de ótica do mundo, que além de divertir, também é um programa educativo. Mas a ilusão que nós vemos nas artes, sons, música ou sensação, são normais para todos nós e são estímulos totalmente benignos. Existem alguns exemplos que talvez estejam na ilusão ou não, é o que nós chamamos a sinestesia. O que é sinestesia? Imagina uma pessoa que vai tocar piano. Cada nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, representa uma cor. Ela vê aquela cor. Isso aí é doença? Não. É um dom que ela tem. É normal. É uma ilusão, ela vê a cor de acordo com aquela nota musical que foi tocada. O Daniel trouxe a família inteira para participar dessa viagem no mundo das ilusões. E todos entraram na brincadeira. Muito legal, viu? Assim, os efeitos realmente são bem interessantes, né? E é bom vir com tempo. Bastante tempo que aproveita mais, 1 hora, 2 horas aí para se divertir bastante. Dá para se divertir bastante com a família. E toda essa sensação de grandeza tem uma explicação. Essa sensação é de profundidade. Quando você está de longe, dá essa sensação de que você está maior. Quando você está de perto, dá essa sensação de que você está menor. As pessoas fazem diversas brincadeiras, com a mão na cabeça, ou até mesmo segurando, dá uma sensação de que você está pequenininho, o outro está grandão. É uma das mais procuradas aqui do museu. Alguém já ficou com medo de cair dessa cadeira achando que estava numa cadeira grande? Sim, sempre acontece. A exposição acontece de terça a sábado no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00. É bom lembrar que é itinerante, ou seja, estará em outros estados brasileiros em breve. E muita gente vai poder ver de perto ou ter a ilusão de que viu. Muito bacana. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. E eu deixo com vocês com imagens reais da nossa Praça da República, aqui no centro de São Paulo, desta manhã ensolarada de sexta-feira, para você começar muito bem o seu dia. Até mais!